Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. Hora de relatos. E esse relato aqui, gente, eu confesso pra vocês que eu achei ele um pouco pesado. Não pesado, forte. E eu não sei se ele vai estar aqui pra membros ou se ele vai estar aqui normal. Se ele tiver aqui normal, curte aí, por favor, comenta, compartilha, se inscreva quem não é inscrito, ative o sininho também para não perder nenhuma notificação. Se tiver a função de hypar, hype ele pra mim. O nome do relato é esse aqui: Fazedora de Anjos. Oi Mariana, tudo bem? Hoje prefiro não me identificar, pois sinto vergonha do que relatarei aqui. Mesmo eu não ter sido a responsável, eu carrego o sangue da mesma. Quero dizer que o relato é forte e pessoas que tenham certa sensibilidade presumo que não vão querer escutar. Eu sempre soube que minha avó, a Dona Lourdes, era uma mulher diferente. Ela tinha uma presença que causava silêncio nas rodas de conversa e um olhar que parecia ver além da alma. Cresci ouvindo histórias abafadas sobre elas. Cochicho entre vizinhas, olhares atravessados dos mais velhos, mas ninguém tinha coragem de falar abertamente. Diziam apenas que ela mexia com coisas, que era parteira, mas não era o tipo de parteira que dava boas-vindas à vida. Gente, vocês vão escutar aí o cachorro latindo no fundo, é incrível. Eu começar a gravar, oi gente fazendo barulho aqui no apartamento de cima, ou é criança gritando ali fora, ou é cachorro dos vizinhos latindo. Mas aí vocês vão ficar com esse barulhinho aí. Continuando aqui. Foi só depois da morte dela que minha mãe, com muito custo, me contou parte da história. E o restante veio de uma forma, de um caderno velho amarelado, escrito com letra trêmula da minha avó, que eu encontrei escondido dentro de uma mala no fundo do guarda-roupa dela. O que eu li me tirou o sono por semanas e agora decidi contar aqui, porque talvez esse tipo de história precise ser ouvida. Minha avó nasceu em 1920, numa cidadezinha do interior de Minas, mais uma vez Minas Gerais. Desde nova aprendeu com a bisavó, uma benzedeira, o uso de ervas, rezas e misturas para curar dores e doenças. Mas o que começou como um dom de cura virou uma prática muito temida. Na década de 1950, minha avó já era conhecida por fazer anjos. Fazer anjos era o termo usado por aquelas mulheres na época para dizer que ela realizava aborto. Quase sempre clandestinos, feito em silêncio, com medo, vergonha e urgência. A maioria das que procuravam eram moças de alta sociedade, filhas de políticos, médicos e comerciantes influentes. Elas não podiam ser vistas grávidas, principalmente se o pai da criança não fosse de um bom partido. Muitas tinham engravidado de homens casados, trabalhadores ou até mesmo de padres. Na época, engravidar antes do casamento era um escândalo e quase um crime social. E minha avó se tornara ali a solução. Ela não fazia por dinheiro exatamente, dizia que fazia porque ninguém mais fazia. Mas nos relatos que deixou em seu caderno, ela recebia ali presentes caros, comidas, tecidos finos e favores que duravam ali por anos. As moças eram trazidas com véus e mantidas em silêncio. Entravam pela porta dos fundos e depois saíam com os olhos apagados e com os corpos frios, sem emoção. Às vezes nem saíam. Ela conta que perdeu 2 na mesa, por hemorragia,
e que teve que dar um jeito antes que a polícia ficasse sabendo. Os fetos, ela os enterrava no quintal, sempre no mesmo lugar, perto de um pé de pitanga. Ela dizia que aquela árvore era como um portal, que ali o solo era fértil para levar o que não podia viver. Nossa, gente, que forte. Com o passar dos anos, dezenas, talvez mais de 100 anjos foram enterrados ali. Pequenos corpos embrulhados em panos, às vezes nem formados direito. A maioria sem nome, sem rosto e sem chance. Minha avó parou com os abortos nos anos 80. Ela mesma escreveu: as minhas mãos não têm mais força. A vista já está falhando. E os anjos vêm mesmo quando eu não quero. E foi aí que começaram os horrores. Para mim, não eram horrores, e sim castigo que ela mesma procurou ali com suas próprias mãos. Ela começou a ouvir choros de bebês todos os dias, sempre depois das 3 da madrugada. O choro vinha do quintal. No início ela achava que era coisa da cabeça. Depois os sons começaram a aumentar. Era como se fossem vários ao mesmo tempo. Não choros comuns, mas lamentos. Um gemido triste misturado com raiva, com uma dor que parece atravessar o osso. Ela dizia que sentia o cheiro de leite azedo, de sangue e terra molhada. Mas quando não chovia, começou a sonhar com as moças que ela atendeu. Algumas vinham com os ventres abertos, segurando os filhos mortos. Nossa. Em todos esses sonhos, as crianças pediam: não faz mais, vovó, deixe eu nascer. Mas o pior foi quando ela passou a ver crianças acordadas, pequenas figuras brancas correndo entre as pitangueiras, risinhos infantis que viravam gritos de horror no final. Ela tentou benzer, orar, pedir perdão, mas nada adiantava. Foi quando ela procurou um homem, um curandeiro antigo que morava no fim da estrada, numa casa que ninguém visitava. Ele ouviu tudo calado e disse que ela havia causado uma ruptura enorme no ciclo da vida daquelas pequenas almas e que agora elas queriam vingança, que o batismo nunca aconteceu, que aquelas almas não tinham sido entregues nem ao céu, nem ao inferno. Estavam presas ali querendo justiça. A solução, segundo ele, minha avó teria que roubar uma hóstia consagrada, mas não podia pedir nem receber, tinha que roubar. E esse era um sacrilégio, um crime religioso, mas segundo o homem, só assim as almas seriam libertadas. E ela o fez. Esperou a missa de domingo, se confessou, comungou, e na hora certa, enquanto o padre se distraía, ela tirou uma segunda hóstia do cálice e ela escondeu na manga do vestido. Diz que no mesmo instante sentiu um peso nas costas, como se carregasse todos os anos de pecado de uma vez só. Foi embora com pressa, ainda sentindo aquele peso ali nas costas. Chegando em casa, ela esmagou a hóstia com ervas amargas e, chorando, fez um tipo de oferenda, um batismo reverso. Batismo reverso. Jogando tudo no fundo do quintal, exatamente onde os corpos estavam enterrados. A paz durou pouco. Na manhã seguinte, o padre apareceu com 2 sacerdotes que disseram que viram quando ela roubou a hóstia, que souberam pela reação do altar. A hóstia desapareceu. Eles foram à casa dela e ali ela contou tudo. Contou dos abortos, dos enterros, dos sonhos. Contou com a calma de quem sabe que não tem mais o que esconder. Um dos sacerdotes chorou ouvindo, o outro apenas rezou.
Eles não chamaram a polícia, mas disseram que a alma dela estava em risco e que só Deus podia julgar. Minha avó viveu só mais 5 anos depois disso. Morreu em 1995, aos 75 anos. No fim da vida, mal falava. Ficava sentada na cadeira de balanço, olhando para o quintal. Às vezes murmurava também nomes que ninguém sabia de onde vinham. No dia da morte dela, algo estranho aconteceu. Não teve relâmpago nem tempestade, mas no exato minuto que ela deu seu último suspiro, o relógio que ficava na parede da sala quebrou como um estrondo, como se alguém tivesse jogado uma pedra. O cachorro da vizinha começou a uivar sem parar. Todas as frutas do pé de pitanga apodreceram de uma única vez, ainda presa nos galhos. Minha mãe enterrou minha avó com uma bíblia no peito e uma medalhinha de Nossa Senhora nas mãos. Mas o coveiro jurou que o caixão estava leve demais. Jurou que ao fechar a tampa sentiu um arrepio que subiu pelas suas costas, como se tivesse alguém atrás dele. Alguns dias depois, a casa começou a mudar. Portas que batiam sozinhas, o rádio ligava na madrugada com chiados estranhos, o cheiro de sangue voltou, mesmo sem ninguém mexer em nada. A pitangueira cresceu tanto que cobriu as janelas do fundo. E foi então que aconteceu algo comigo. Era madrugada, eu estava com 16 anos. Fui até a cozinha beber água. Quando olhei para o quintal pela janela, juro por tudo que eu vi pequenas mãos saindo da terra. 1, 2, 5, talvez até mais. Mãozinhas que tremiam, como se estivesse cavando de dentro para fora, tentando sair do chão. As unhas estavam escuras, encobertas de barro. Atrás delas, uma mulher magra, de vestido antigo e cabelos grudados no rosto. Me olhava como se me conhecesse. Mas eu não conhecia aquela mulher, ou talvez conhecesse. Era o mesmo olhar da minha avó. Acredito que de alguma forma ela também está presa lá no quintal. Hoje o quintal da casa é um terreno abandonado, mas ninguém tem coragem de mexer lá. O pé de pitanga continua lá, firme e florescendo a cada ano, mesmo sem cuidados. Desde então, nunca mais voltamos naquela casa também. Abandonamos tudo, pois ninguém quis comprar o terreno. O comprador mais próximo construiu muros ao redor, mas até hoje nenhuma árvore cresce ali. Nem capim, só pitangueira, sempre ela. Tem gente que jura ouvir choros à noite, vindo do quintal abandonado. Gente que diz que viu uma mulher parada entre as folhas da pitangueira, balançando um bercinho visível com os braços. Talvez minha avó tenha conseguido perdão, pois já faz muito tempo. Ou talvez não. Mas eu aprendi que alguns pecados não morrem com a gente. Eles criam raízes e continuam nascendo mesmo debaixo da terra. Eu não sei o que pensar de tudo isso, mas sei que essa história precisava ser contada. Sei que ela é forte e sei que às vezes o silêncio também é um tipo de cemitério. Mariana, eu termino aqui com os meus olhos cheios de lágrima e tristeza daqueles pequenos que não tiveram chance de conhecer o mundo e que minha avó foi a principal culpada por isso. Sei que suas mães, vós e pais também foram por procurá-la e minha avó mais ainda porque aceitou. Acho que a porcentagem da culpa dela é a maior. Muito obrigada se contar e vou ficar ansiosa para ouvir, sabendo que vou chorar novamente, sabendo que carrego o sangue daquela que destruiu várias vidas inocentes. Minha avó foi uma fazedora de anjos. Nossa, gente, que forte. Muito obrigada aí por contar
E é o que eu falei, né, gente? É um relato forte, né? Não tem, assim, coisas de... tem muita coisa proibida. Não, não tem. Mas é um relato forte e eu não sei ainda se eu vou publicar ele normal. Talvez eu vou... Acho que eu vou publicar ele normal, sim. E depois eu coloco outros lá para membros, não sei, né? Vou decidir ainda. Porque tem muita coisa que o YouTube também não aceita. Eu não sei, eu tenho que ler lá a questão de... por exemplo, palavras. Eu não vou falar aqui porque dependendo se eu pôr esse vídeo normal, talvez ele vai até desconsiderar aqui o vídeo. Mas eu tenho que ver lá que tem uma lista de palavras que você falar, não aceita. Aí você tem que procurar uma nova palavra para ele não desconsiderar ali seu vídeo, né? Mas é isso, gente. Esse foi o relato dela e muito forte. E tem várias histórias, né, de bebês que foram enterrados e, né, ficam ali, tipo, pedindo como se fosse uma libertação, um batismo. E essa coisa de roubar a hóstia, né, pra gente que é católico, é coisa séria, realmente, coisa de polícia. Não sei como que o padre, eu acho que o padre ficou, tipo, né, tão assustado, um dos sacerdotes até chorou aqui, né. Existia muito isso, né, na época de 1950, né, e até hoje, infelizmente, existe, né, gente. A gente for procurar aí, a gente sabe que existe. E é triste, né, porque tem tanta mãe aí que faria de tudo, né, pra ter uma gestação, ter um filho saudável, bem, e outras vão e tiram. E, né, moça, né, que enviou o relato aí, não se culpa não, porque você não fez nada, né. A gente carrega o sangue, né, dos nossos antepassados, mas nós não somos obrigadas a carregar o erro deles, né? É triste, muito triste, porque pelo que você fala que foram mais de 100 vidinhas, né, que foram tiradas, e o que ela ganhou ali não foi mais do que ela merecia, vamos dizer assim, porque o que ela fez foi muito errado, né? No meu entender, né, foi muito errado. E no final, né, essas vidinhas que foram tiradas veio ali, né, assombrar, dar o troco ali. E até hoje lá, né, nada nasce, mas a pitangueira tá lá, onde os bebês foram enterrados. Ai, gente, que triste. Não sei nem mais o que falar, né? Só pra você não se culpar mesmo, que você não tem culpa de nada, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí o like, compartilha com seus amigos, se inscreva. Se tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim. E se tiver alguma história parecida, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!